Shalom a todos. Já tá um pouco friozinho aqui. Tá um solzinho hoje, mas eu tô na rua. E vou ver se eu consigo fazer a leitura andando. Porque agora que entra o frio. Então às vezes... Ai, peraí. Deixa eu arrumar meu negócio aqui. Às vezes é melhor fazer a live andando, ok? Por enquanto ainda o frio não tá forte, mas ele pode piorar. Mas mesmo assim, eu tô aqui com um coletinho, mas eu tô com um casaco, uma jaqueta na mão aqui, porque se esfriar mais, eu coloco. Tem que se prevenir, gente, porque as mudanças de temperatura, a gente tem que tomar cuidado, ok? Bom dia a todos, shalom, desculpa, eu nem dei bom dia, já comecei a falar. Eu tô muito distraída, acho que eu tô agitada com tudo que tá acontecendo na face da terra. Mas a gente tinha lido, a última live que eu fiz, olha, já tá, se inscreva aí no meu canal do YouTube, porque eu pretendo continuar fazendo live de lá, ok? Que aqui eu tenho que passar por um programa, um aplicativo, depois desse aplicativo conseguir salvar o vídeo para pôr no YouTube, ok? Mas quando eu tiver com o número suficiente de inscritos, eu posso fazer de lá. Então, e o meu interesse é esse, gente, é só de pregar o evangelho, não tô cobrando nada, porque Deus tem me suprido. Eu só quero que o Senhor esteja comigo, me dando a vitória, a força e saúde, e para mim continuar pregando o evangelho, porque para isso eu fui chamada desde 45 anos atrás, quando eu li o evangelho e me apaixonei por ele, ok? Então nós estávamos falando lá do apóstolo Paulo, né? Toda a cidade que o apóstolo Paulo ia pregar ali na Grécia, nesses países árabes que hoje existe, Paulo rodou por tudo aquilo ali, né? Naquela época não era, na época os países árabes não era proibido pregar o evangelho, ok? Não tinha a religião que eles têm lá hoje e pregava-se o evangelho livremente nos países árabes. Se converteu muitos naquela época e aleluia, glória a Deus. E aí depois Paulo, toda cidade que Paulo chegava tinha uma sinagoga. Naquela época tinha, eu creio, talvez tinha até mais sinagoga que hoje, não sei. Eu sei que toda cidade que Paulo chegava tinha sinagoga. Então isso significa que tinha judeus para toda aquela parte, gente. O mundo da época, pelo menos que consta na Bíblia, é toda aquela região do Oriente Médio em volta de Israel, e Grécia e Roma. Roma era a principal capital do mundo da época, né? Então o apóstolo Paulo, o último lugar que ele chegou pregando foi em Roma. Até isso é para cumprir profecias, ok? Aleluia. Porque o Senhor tinha falado para ele que ele ia pregar para pessoas da alta sociedade, né? Ele ia pregar para os gentios, ia pregar para pessoas também de posições altas na terra, ok? Na terra. Então, continuando aqui a leitura, mas assim que Paulo começou a apresentar sua defesa... Peraí, eu me distraí ali. Eu vi um negócio passando ali na rua e me distraí. Eu me distraí muito rápido, então toma cuidado. Deixa eu continuar falando aqui. Então, Paulo, ele chegava, toda cidade que ele chegava, inclusive em Roma também, todo lugar que ele chegava, ele procurava uma sinagoga judaica e ele começava a pregar ali, ok? Ele era um judeu, sabe, conhecia tudo. Então eles se apresentavam e ele tinha autoridade para pregar nas sinagogas. E ele começava a pregar, mas ele não pregava a lei de Moisés, ele pregava o evangelho de Jesus. Aí ele começava a explicar para as pessoas que Jesus era o Messias, que Israel esperava naquela época.
E até hoje ainda tem muitos que esperam, ok, gente? Imagina, há 2000 anos atrás, né, ali esperando, e até hoje alguns ainda esperam. Mas quem vai voltar é Jesus de Nazaré. E aí, gente, o apóstolo Paulo, ele chegava em cada lugar daquele, ele ia numa sinagoga, e ele começava a pregar Jesus. Ele pegava a antiga aliança, pegava todos os versículos ali, o chamado Velho Testamento pelo povo, que eu não concordo com esse nome, mas pegou, né? Enfim, a primeira aliança, né? Na realidade, ali tinha duas alianças, na antiga aliança tem duas alianças, as antigas alianças, né? Porque tinha aliança com Abraão e tinha com o povo no deserto. Então, eram duas alianças que teve na antiga aliança, ok? E aí, a gente precisa prestar atenção nas coisas, gente. Analise. Quando você lê a antiga aliança, você presta atenção. Não fica só no que as pessoas te falam, não. Ok? E aí, mas Paulo pegava ali a antiga aliança, chamada Velho Testamento, e ele pregava Jesus ali, mostrava um dos versículos que falava que viu o Messias, mostrar que aquele Messias era Jesus, que tinha se cumprido na vida do Senhor Jesus, tudo que estava escrito. Ai, meu Deus. Peraí, gente. Telefone aqui. Deixa eu ver. Ainda bem que deu para falar lá. Espero que... até me distrai. Tudo me distrai. O que eu estava falando? Que o apóstolo Paulo, ele pegava a antiga aliança, que só tinha as antigas alianças, como eu disse, que tinha a principal aliança com Abraão e com Moisés. E o apóstolo Paulo pegava ali também os livros proféticos, os salmos, tem muita coisa que fala em Jesus, muitas coisas que falam em Jesus em toda a antiga aliança, em todas as antigas alianças. Ai, Jesus, eu tenho que andar segurando aqui, lendo a Bíblia no outro celular. Vamos lá, com a graça de Deus. Essa rua aqui é tranquila, mas aqui é mais frio. Quando sai do sol, fica mais frio. Então, voltando ao apóstolo Paulo, nosso querido, nosso amado, todo gentil, tinha que agradecer muito a Deus por Paulo. Então, o apóstolo Paulo chegava nas sinagogas das cidades por onde ele passava. Aqui ele estava na Grécia, ok? Ele estava na Grécia. E ele chegava, ele pegava uma sinagoga e começava a pregar. Aí o primeiro domingo tudo bem, segundo domingo tudo bem, no terceiro domingo não, era sábado. Ai, gente. Era sábado. Não vamos esquecer que era no sábado, até hoje, o culto da sinagoga é no sábado. Então, Paulo pregava ali, primeiro sábado tudo bem, o segundo sábado tudo bem. Alguns judeus acreditavam que Jesus era o Messias, mas já nascia um grupo revoltado ali e expulsava Paulo da sinagoga e mandava Paulo para a justiça daquela cidade, denunciava Paulo como se fosse um malfeitor, né? E Paulo só estava pregando o evangelho. Mas aí nós paramos aqui, lembra quando o galho levaram pro Galho, o governador daquela cidade que eles estavam, né? E queria que o Galho prendesse Paulo. E o Galho falou: o que ele fez de errado, que eu tenho que prender ele? Ele está pregando em uns costumes que não é os nossos, ele está pregando outra religião. Então, gente, a Bíblia deixa tão claro, o livro de Atos deixa tão claro que o que Paulo pregava era o evangelho, que o que Paulo pregava era diferente mesmo. E tem pessoas hoje que querem negar essas pregações de Paulo. Tem pessoas hoje que elas querem torcer a nova aliança para encaixar com a religião, ok? Tome cuidado com essas pessoas que elas querem torcer o que a nova aliança diz e para encaixar com religiões, para poder dizer que não, Paulo, não sei. Gente, Paulo se converteu a ser Jesus de verdade e ele começou a pregar Jesus de Nazaré.
tanto que ele era denunciado, como dizia não, ele prega outros costumes que não é os nossos, ok? Ele está pregando outra religião que não é a nossa. É só você ler Atos. Para de acreditar no que as pessoas dizem por aí. Outro dia uma pessoa foi lá no meu grupo e falou que Paulo não mudou, que Paulo continuou. Não, Paulo mudou sim, Paulo nasceu de novo. E o Senhor Jesus falou que tem que nascer de novo. Ele falou isso para os judeus, tem que nascer de novo. E tem que nascer de novo. Jesus falou e pronto. E não vai atrás de religioso, não. Que seja o espírito do anticristo, que quer afastar os cristãos de Jesus e levar para as falsas religiões. Falsas, tem muitas falsas religiões, já tem muitas e vai surgir mais. E no final do tempo vai estar pior, cada dia pior, cada dia pior, cada dia pior. Se você diz que é evangelho cristão, não se apegar aos evangelhos, se você diz que é evangelho cristão, não se apegar aos escritos apostólicos, você vai cair. E Jesus veio e você não vai com ele. Se apegue com Jesus, se apegue com o Espírito Santo, se apegue com a nova aliança, se apegue para as pessoas não te enganarem. Ok? Atravessar aqui. Aqui tem o... tem uns farolzinhos de pedestre. Não é farol, é passarela de pedestre, que é fácil para atravessar. É melhor que no farol, que é os carros param. Quando é preciso, eles param. Bom, aí continuando aqui, eu não sei se eu vou, acho que eu vou virar, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu viro para esse lado. E virar para esse lado aqui, eu não estou nem me enxergando direito. Eu vou para esse lado mesmo. Então eu vou começar a leitura. É que eu estava explicando que realmente o apóstolo Paulo mudou mesmo, mudou. Ele nasceu de novo. Você vai ver isso em todas as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver isso no livro de Atos. Ele mudou mesmo, ele mudou. Porque ele mudou, gente. Não adianta querer colocar Paulo na religião e querer usar Paulo para pegar religiões que não vai encaixar. Não vai encaixar. Paulo mudou, só não vê quem não quer. Paulo nasceu de novo, ok? E aí, deixa eu parar aqui e me trocar o braço aqui, ok? Pra gente começar a leitura. A gente começar a leitura aqui, ó. Lembra que o último ele tinha sido apresentado pro Galho, que era o governador. Ó, vamos ler o 14, ó. Mas assim que Paulo começou a apresentar sua defesa, Galho se voltou para os acusadores e disse: ouçam, judeus. Quem eram os acusadores de Paulo? Como eu disse, naquela época não tinha a religião que tem hoje no Oriente Médio. Então, graças a Deus por aquele período que todos os árabes daquela época ouviam o evangelho, muitos se converteram, ok, gente? Até hoje tem árabe que se converte. Quando Jesus quer, o Senhor Jesus aparece para eles. Tem vários testemunhos lindos, maravilhosos, ok? De pessoas que se convertem ao Senhor Jesus. Sofre muita perseguição, sofre assim, terrivelmente. Quando eles confessam que creem em Jesus, vocês não têm ideia da tortura que fazem com as pessoas que creem em Jesus de Nazaré, ok? Inclusive, desse grupo aí que está na guerra, tem pessoas que se convertem ao Senhor Jesus de Nazaré. Porque o Senhor Jesus de Nazaré, ele não faz acepção de pessoas, ok? Quando ele quer chamar, ele chama rabino, ele chama líder desse grupo aí, que eu não vou falar o nome, ok? Ele chama, o Senhor Jesus chama. Esse Jesus muda quem quiser. Quem ele quiser mudar, ele muda. Vamos confiar nele, ok? Então ali, naqueles países do Oriente Médio, até a Grécia, os apóstolos pregavam livremente. Quem é que perseguia os apóstolos? Eram os judeus que moravam naquela região e que não queriam saber de Jesus. Não era todo o povo, era um grupo. Tinha um grupo que aceitava Jesus, Yeshua, como se ensina hoje, Yeshua, né? Tinha um grupo que aceitava Yeshua, e Yeshua já vem do aramaico, e também vem do aramaico
E hoje é usado para o hebraico, mas Yeshua vem do aramaico, que era a língua falada na época. Era a língua falada na época que o Senhor Jesus estava na terra. Hoje em dia tem uma discussão grande aí por causa de nome, mas não perde tempo com esse povo não. Não perde tempo com esse povo não, porque Jesus, portanto é Jesus responder a sua oração, ok? Importante é você ter comunhão com Ele, isso que importa. Deixa o pessoal da distração. Cuidado, tem muita gente aí que quer distrair, quer te tirar da fé, ok? Quer negar, que você negue Jesus de Nazaré. Não vá atrás desses. Pega os evangelhos e vai ler. Se você não concorda com as igrejas, pega o evangelho e lê em casa. Pega os escritos apostólicos e lê em casa. Que Jesus vai falar com você. Ok? Então vamos lá. O 15. Mas como se trata de apenas uma questão. Eu tô lendo lá, estou falando sobre o Galho, né? O Galho, governador, que levaram o apóstolo Paulo lá, que diz que era pro Galho era pro Galho condenar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou, não, o Galho falou, mas o que esse homem fez? Você está... Quem que levou? Esse grupo de judeus anti-Jesus, que até hoje tem, ok? Anticristo. Anti-Jesus. Anticristo. Até hoje tem, no final dos tempos vai ficar pior, ok? Só vai acabar quando Jesus voltar. Mas vou continuar lendo. 15. Mas como se trata apenas de uma questão de palavras... O Galho falou, olha, se ele tivesse cometido algum crime, eu ia punir. Mas como se trata apenas de uma questão de palavras e nomes da sua lei, resolvo isso vocês mesmo. Recuso-me a julgar essas coisas. Um homem muito sábio, Galho, um homem muito sábio. Muito sábio. Graças a Deus. Que Deus deu sabedoria para Galho responder da forma correta, ok? Gente, tem tanta coisa errada nesse mundo que as pessoas... Misericórdia aqui, o pessoal gosta de buzinar. Tem tantas coisas erradas nesse mundo, gente, que as pessoas não falam nada. Inclusive muita idolatria, muito outros espíritos, outras religiões, as pessoas não falam nada. Mas quando vai falar de Jesus de Nazaré, aí pronto, aí se arruma encrenca, ok? Você pode pregar qualquer religião, ninguém vai falar nada, mas se eu pregar Jesus de Nazaré, você arruma confusão. Por quê? Porque o inimigo não quer que pregue Jesus de Nazaré. O inimigo das nossas almas, aquele que a Bíblia fala que vive ao derredor buscando quem possa tragar, como leão. Cuidado que tem um falso leão por aí rugindo. Existe um falso leão rugindo. Hoje em dia está muito na moda, tudo coloca leão, coloca até o leão na política, coloca a bandeira em cima. Gente, o Senhor Jesus não vai defender partido político, bandeira. Para com isso, se liberta. Se liberta, que nosso partido é Jesus. A nossa bandeira é a cruz. Com sangue derramado. Se for fazer as bandeiras do cristianismo, coloca lá uma cruz e sangue derramado por toda a bandeira, que aí vai ser a nossa bandeira, ok? Para com esse negócio de colocar Jesus na política. Para. Leão. Gente, o diabo vivo como um leão. Ele não é o leão, mas ele imita o leão. E ele fica com enganação, ok? Trazendo enganação. É o que tá... esse leão político aí, com bandeira, isso aí, gente, não é de Jesus, não. Não é de Jesus, não. Cuidado, viu? Começa assim com a política. Querendo colocar Jesus na política. Se liberte, gente. Se liberte. Nosso partido é Jesus de Nazaré. Ok? Se você diz que é dele, se liberte desse negócio aí. Desse negócio de política. Não coloque o Senhor Jesus aonde ele não está. Ok?
O Senhor Jesus está vendo tudo que está acontecendo, ele está vendo, ele respeita o tempo do governo humano, ele sabe o que está por detrás dos humanos, como eu falei que tem o leão, o inimigo, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E às vezes é de várias formas isso. Buscando a quem possa tragar pode ser de várias formas, inclusive com falsas religiões e com falsos ensinos bíblicos, ok? E aí o Galho falou, não, isso não é coisa para me julgar. Isso aí é com vocês. Falou para aquele grupo perseguidor do Senhor Jesus, grupo de judeus que estavam morando em outras cidades, ok? Vamos lá, vamos continuar aqui, senão a gente vai demorar muito para acabar isso aqui. 16. E os expulsou do tribunal. O Galho falou assim, gente, eu tenho mais o que fazer. Agora vocês vêm aqui só porque o homem está pregando. Vocês vêm aqui achando, eu nem sei o que é. Eu não vou entrar no meio de religião de vocês não. Resolvo vocês isso aí, vocês. Certo, sabe que ele... Acho que todos da Bíblia, talvez... Tem outros também que reconheceram isso, né? Mas acho que, desde que eu estou lendo aqui, acho que um dos mais sensatos foi esse. Falou, não, como é que eu vou condenar esse homem que está pregando a fé? Ele não matou ninguém na cidade. Ele não roubou ninguém na cidade. Por que eu tenho que condenar ele? Ok? E falou, fora daqui. Fora daqui. Seria bom se todo o país fizesse isso. Não. Isso era o certo. Todo país tivesse um galho. Não, eu não vou condenar esse homem. Ele não cometeu crime nenhum, ele só está pregando a fé dele. Ok? Que nasça muitos galhos nessa terra, né? Não é galho de árvore não, gente. É galho. É galho. Eu vou sentar um pouquinho aqui, que aí dá para ler melhor. Ficar aqui também um pouquinho na sombra. Ai, Deus seja louvado. Então vamos lá, né? Frio, não tem ninguém na praça hoje. Então a gente vai poder finalizar aqui a leitura, senão não chega no final. Eu peço que vocês leiam o livro de Atos todinho. Leia. Cristão que não conhece o livro de Atos não sabe o que é cristianismo. Cristão que não conhece o livro de Atos, cristão que não conhece os evangelhos de Jesus, cristão evangélico, que não conhece os evangelhos, que não conhece o livro de Atos, que não conhece a nova aliança, qualquer um vem, engana, pega uma falsa doutrina e as pessoas vão atrás, ok? Então, então 16 fala, versículo 16, gente, eu estou lendo Atos 18, eu acho que eu não falei isso, Atos 18. O versículo 16 fala assim, e os expulsou do tribunal. Como eu falei, seria bom se muitos galhos aparecessem, né? 17. A multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga, e o espancou ali mesmo, no tribunal. Galho, no entanto, não se importou com isso. Ok? Então, aquela multidão, eles estavam tão a fim de fazer confusão, gente. Aquele grupo ali tá tanto a fim de fazer confusão, que mesmo Galho falando que não ia fazer nada, eles culparam o líder da sinagoga. O líder da sinagoga chamava Sóstenes. Ok? Eles pegaram o Sóstenes e espancou lá mesmo no tribunal, não esperou nem chegar em casa não. Ok? E o Galho deixou lá, eles brigando. Vocês vão ficar brigando por causa de religião, fiquem aí vocês. Não fez nada também. Não torceu nem para um lado nem para o outro, ok? E eles ficaram lá brigando. Porque na realidade quem mais briga são as religiões. As pessoas, elas, mesmo entre os evangélicos, não tem briga, mesmo entre os cristãos, eles querem, tipo assim, tem que ser igual a minha igreja prega, tem que ser a doutrina da minha igreja. Gente, primeiro que a igreja é de Jesus, não é nossa. E a doutrina da salvação, ela tem que ser igual em todas as igrejas. Se está diferente, tem alguma coisa errada. Ok? Enfim, vamos passar aqui por 18. Paulo ainda
permaneceu em Corinto. Olha, ele estava em Corinto, viu, gente? Cidade de Corinto, onde tem aquelas 2 cartas escritas aos Coríntios, ok? Paulo deu bastante ensino nessa igreja de Corinto, inclusive ele fala sobre os dons, tudo nessa igreja de Corinto, ok? Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Então se despediu dos irmãos e foi a Cencreia. Nome esquisito, mas é Sen com N, Cencreia. Onde raspou a cabeça. Ok? Paulo ali raspou a cabeça, de acordo com o costume judaico. Paulo, ele ficava irritado, ele falava assim, eu não vou mais pregar no meio dos judeus, agora eu vou pregar só para os gentios. Mas aí ele voltava, ele tinha um amor grande por aquele povo, e Paulo ele tinha muitas revelações, então ele via tudo que era de bom que o Senhor Jesus tinha para as pessoas, e ele não queria que o povo dele ficasse fora de tudo aquilo de bom que Jesus tinha revelado para ele. Então ele fazia de tudo, gente. Ele raspou até a cabeça, fez um voto, raspou a cabeça. Aqui, ó. Vamos ler aqui o 18. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo, então se despediu dos irmãos e foi a Cencreia, onde raspou a cabeça de acordo com o costume judaico, para marcar o fim de um voto. Ok? Então ele foi lá para essa outra cidade. Ele saiu de Corinto, foi para outra. Ele tinha feito um voto ali porque ele queria continuar pregando para os judeus. Ele, com todas as perseguições, ele ficava nervoso, falava que não ia pregar mais, mas ele voltava a pregar. É o que a gente vê lá no livro de Atos, ok? Ó, em seguida partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Lembra que no início do capítulo 18, Priscila e Áquila eram um casal de judeus que vieram de Roma, porque o Cláudio César começou a expulsar todos os judeus de Roma. Então Priscila e Áquila, um casal, eles foram para Corinto e chegam lá, eles conheceram o apóstolo Paulo e eles acreditou na pregação sobre Jesus de Nazaré e eles se converteram. Aí eles já estavam acompanhando o apóstolo Paulo. Aí eles foram para a Síria, né? Na Síria hoje que é tão proibida. Síria, a Síria, que esses nomes é quase igual, mas é 2 cidades diferentes, não sei porquê, mas tem Síria e tem a Síria. Aqui está falando de Síria. Então, Paulo pregou por todos aqueles lugares que hoje você não pode pregar o evangelho. Paulo pregou Turquia, Síria, a Síria, Líbano, Grécia. Por último, ele parou em Roma. Então, vamos lá. E com ele foi para a Síria, levando Priscila e Áquila, um casal que se converteu ao Senhor Jesus, um casal judeu que se converteu ao Senhor Jesus de Nazaré, ok? Aqui 19. Chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou. Enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. Eita, Paulo não desistia mesmo. Paulo não desistia. Seria bom se as pessoas estivessem nessa fé de Paulo. Ele não desistia. Ele brigava, falava que queria mais pregar, ia continuar pregando. E aí, naquela época, gente, as pessoas só andava com um saco com algumas peças de roupa para dentro, gente. Não tinha nem casa mobilada, nem nada, porque eles viviam pelo mundo pregando o evangelho. Você vê que aquele casal, Áquila e Priscila, chegaram de Roma em Corinto, encontrou com Paulo, aceitou o Senhor Jesus, creu que ele era o Messias. Aí já foi fazer a obra junto com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo foi para a Síria e foi com ele. Chegou lá, o apóstolo Paulo chegou num porto que chamava Éfeso, que eles foram de navio. E aí Paulo deixou eles lá em Éfeso. E enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. Paulo debatia mesmo, porque Paulo tinha todo conhecimento. Se você não tem conhecimento de Paulo,
Se você não foi chamado para Jesus, pelo Senhor Jesus para fazer isso, não vai debater não. Não vai, se você não tivesse, se Jesus não te chamou para isso, não vai debater. Mas se Jesus te chamou e te deu o dom de Paulo, pode ir, não tem problema. Paulo foi, em versículo 19, foi de novo. Paulo, eita benção, Deus seja louvado pela vida de Paulo. O 20, eles pediram que ficasse mais tempo, mas ele recusou. Ali eles gostaram, em Éfeso gostaram, queria até que Paulo ficasse mais tempo, mas Paulo não parava, gente. Paulo não parava. A última cidade que Paulo parou mesmo, que veio o final dos tempos, foi em Roma, ok? E até a morte dele. Vamos lá. 21. Ao despedir-se, Paulo diz, voltarei depois. E se Deus quiser, então zarpou de Éfeso. Zarpou. Gente, isso aqui é uma gíria. Já colocaram uma gíria na tradução. Zarpou de Éfeso. Foi embora de Éfeso. 22. A parada seguinte foi no porto de Cesareia. Pegou o navio novo, foi para Cesareia, de onde subiu a Jerusalém. Visitou a igreja, em seguida voltou para Antioquia. Aqui, ó, Antioquia. Foi para Cesareia e foi para Antioquia. Antioquia é aquela cidade onde primeiro os cristãos foram chamados de cristão. E também a Bíblia fala que era onde tinha o trono de Satanás, que está lá em Apocalipse, ok? Mas Paulo pregou lá também, aleluia. Vamos para o 23. Depois de passar algum tempo ali, voltou pela Galácia e pela Frígia, visitando e fortalecendo todos os discípulos. Aleluia. Então Paulo ia para lá, ia para cá, voltava, passava de novo naquela igreja que ele fundou ali naquele lugar, ok? O 24. Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo, ok? Enquanto ele estava em Éfeso, chegou, vindo de Alexandria, ali no Egito, né? Um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente que conhecia bem as escrituras, ok? Era como se fosse um rabino, ok? 25. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Então o Apolo, ele tinha, muitos crentes hoje também só conhecem o batismo de João, gente. Mas aqui fala que Apolo só conhecia o batismo de João. Então, tem algum batismo que os crentes precisam receber que não conhecem, muitos nem conhecem. Então lá, 25. Falou que ele já era convertido ao Senhor Jesus, esse Apolo, ok? Ele era um judeu convertido ao Senhor Jesus, pregava com exatidão, mas ele só conhecia o batismo de João Batista, ok? Vamos lá, o 26. Quando ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila, aquele casal judeu convertido também, o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Explicou para ele, olha, tem o batismo no Espírito Santo também, que a igreja recebeu no Atos 2. Como eu já falei em outros vídeos, tem muitas igrejas evangélicas que elas não entrou em Atos 2. Tem muitas igrejas evangélicas que só pregam o batismo de João. E você? Às vezes a gente nem sabe a diferença do batismo de João e do batismo de Jesus. A gente nem sabe, gente. Por quê? Porque não ensinam. Muitas igrejas só pregam o batismo de João, só você prestar atenção. Vamos lá? 26. Quando ouviram falar corajosamente, pois é, aqui a Priscila e Áquila, que já era convertido, foram lá e explicou para ele sobre o caminho, que é caminho de Jesus, que é o caminho de Deus para a humanidade, ok? Ao 27. Apolo queria percorrer a Acaia e os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebesse bem. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que pela graça havia crido. Ok? Então Apolo estava
cheio de Jesus, pregando, indo para cidade em cidade. E aí Apolo também era um apóstolo. É porque a religião, ela resume o apóstolo só em 12. Né? A religião resume. Teve os 12 discípulos, sim, do Senhor Jesus, e um negou, ficou 11. Mas o Senhor Jesus chamou muitos outros depois, ok? Então Apolo também era um apóstolo. E tinha outro, gente. Não fica preso em religião. Quem fica preso em religião não vive o sobrenatural de Deus. Se você fica preso numa doutrina, seja de que igreja for, gente. Todas essas igrejas que você conhece no Brasil, eu conheci várias. 45 anos de crente, eu conheci muitas, né? Gente, não fica preso numa doutrina de uma igreja. Nenhuma igreja tem a revelação completa das escrituras. Nenhuma. Elas têm partes da revelação. Inclusive do evangelho também. Ok? Então Apolo também era um apóstolo. E ele ia pregando de cidade em cidade. O apóstolo é enviado. E ele era um enviado. Eu não sei se foi enviado pelo próprio Senhor Jesus, se ele recebeu a imposição de mãos de outros, eu não sei. Mas ele era um apóstolo, porque apóstolo é enviado. E ele ia de cidade em cidade pregando, ok? Então aqui está o 27, aqui, ó, de Atos 18. Apolo queria percorrer a Caia e os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebesse bem. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que pela graça havia crido. A gente fazendo barulho ali atrás. Meu Deus do céu. Vamos lá. Pois em debate públicos refutavam os judeus. Ok, gente? De novo fala aqueles grupos de judeus que toda cidade que Paulo ia tinha. Gente, até o final dos tempos vai ter. Então, até o final desse tempo vai ter, porque só vai ser salvo um remanescente. Ok? Só vai ser salvo o remanescente. Está na Bíblia. Tem toda a Bíblia, na Antiga e na Nova Aliança. Então você vai ter aquele grupo contra. Vai ter o grupo que vai aceitar a besta. Ok? E o falso profeta. Vai ter o grupo que vai aceitar a besta e o falso profeta. E quem aceitar a marca da besta, você sabe que vai para o lago de fogo. Ok? Então sempre tinha aquele grupo que se levantava contra os apóstolos. Então o Apolo aqui, ó, o 27. Apolo queria percorrer a Caia, os irmãos incentivaram ele foi, mandaram até a carta para aquela outra igreja que ele foi, ok? E ao chegar foi de grande ajuda. Ok? Ok, então eles foram para cá, ele foi para cá, levou carta dos irmãos de Éfeso, quando chegou lá foi de grande ajuda. Apolo também era um apóstolo, mas não, se for falar por aí nas doutrinas, elas vão querer brigar com você. Nem fala não. Leia a Bíblia e fica com as coisas para você. Com a graça de Deus, eu tenho a liberdade para ficar pregando aqui. Se a pessoa crê ou não crê, isso aí é com ela. Porque a gente hoje em dia tem que pregar até para cristão, hoje em dia tem que pregar até para evangélico. Porque eles ficam presos nas doutrinas das igrejas. Como eu já disse, nenhuma igreja tem a doutrina por completo. Vamos aqui, o 28. Pois em debates públicos, 28 e último versículo desse capítulo 18 de Atos, ok, gente? Pois em